Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um quadro Estudando com o Professor Tigman, artigo 211. Estamos aí já no 5º ano do canal com muita informação e hoje o assunto é aqueles assuntos importantes que a gente tem que entender como funcionam as coisas. Lesões em praticante de musculação. Sempre é um terreno, uma área complicada de se falar, os estudos nem sempre são tão bem organizados, são muitas variáveis que interferem e que podem nos ajudar a predizer se vai dar lesão ou não vai, é a vida do cara profissional, pessoal, é o estado de espírito do momento, é a intensidade do treinamento, é um monte de coisa, mas nós temos que ter um ponto de partida e esse estudo aqui, 2023, vai nos ajudar a entender algumas coisas bem legais sobre as lesões na área da musculação. Vem comigo! Deixa eu te trazer a minha tela aqui para ti. Aí, bonitinho. Olha lá, 2023, um estudo de caso controle, tá? E trazendo, né, essa temática. A gente sabe que ficar parado é um problema global, né? A gente, à medida que a inatividade nos pega, a prevalência de doença aumenta, o desconforto, a falta de disposição, e que fazer atividades físicas, e em especial a área fitness, né, é uma área que cresceu muito e ela tem várias comprovações dos seus benefícios, né? Mas, ao mesmo tempo que nós temos os benefícios muito bem relatados pela sua prática, nós também sabemos que existe um risco de lesão e elas efetivamente ocorrem dentro das salas de academia e outros ambientes da área fitness, tá bom? Então, o objetivo desse estudo é identificar quais são os fatores associados à ocorrência de lesões musculoesqueléticas relacionadas à prática de fitness em academias utilizando um desenho retrospectivo de caso controle. Vamos lá, então? Um estudo observacional retrospectivo, ou seja, coisa que já passou. Caso controle, que é um estudo em que você pega um grupo que não se lesionou e o grupo que se lesionou e faz uma comparação. Não é um estudo de prevalência, tá? Não é um estudo em que você tem um dado de todos para ver quantos se machucaram. É um estudo que tem um outro modelo, em que os participantes tinham pelo menos 18 anos, né? Vindo da Holanda, e que eram praticantes regulares da modalidade, várias modalidades fitness, né? Então, incluíam indivíduos que não tinham lesão muscular, né, no último ano, e para a gente ter essa noção. Os grupos controles eram os praticantes sem lesão no mesmo período, né? Então, os casos eram que tinham a lesão, e os grupos controles eram os que não tinham, como eu falei para vocês. E lesão foi definida como qualquer queixa física decorrente ao treinamento dessa modalidade que fizesse com que o sujeito tivesse que interromper essa prática. Então, se você estava com uma dorzinha lá e continuava fazendo exercício, isso não era considerado lesão. Mas, na medida que ele parava, ele é considerado como uma lesão, né? E os dados foram coletados online nos últimos 12 meses. Gente, isso aqui sempre é um perrengue. Eu sei que você vai dizer, mas olha só, questionário. Olha só o autorrelato. É muito difícil, e vamos botar na conta também, é muito caro você ter uma pesquisa em que você vai acompanhar centenas de pessoas, em que você vai ter que ter um diagnóstico feito por um fisioterapeuta, um médico, com exames de imagem. É muito difícil estudos desse tipo. Então, essa estratégia aqui, ela é falha, entre aspas, mas é o que nós temos para conseguir ter uma ideia de como a coisa acontece, tá bom? E o que a gente tentou ver aí, né, tentando associar essas lesões com alguns comportamentos, alguns perfis durante o estudo. Ainda, variáveis demográficas, características do treinamento e fatores ocupacionais foram levados em consideração, como, por exemplo, idade, sexo, IMC, experiência com o treinamento, duração da sessão, tipo de atividade, local de prática, né? Inclusive a participação em outros esportes, as características do trabalho desse cara. E foi utilizado um modelo de regressão logística, né? Em que a partir dos resultados você vai entender melhor, mas foram encontradas diferenças no comportamento entre homens e mulheres, e aí a análise acabou sendo feita separadamente, tá? No final do estudo, tivemos quase 500 participantes lesionados e quase 1.000 não lesionados. Então, um N bem considerável aí para a gente poder ver. Vamos lá, então, vamos para o resultado, mas primeiro eu vou te dizer, tu tá ligado que tem muita coisa legal aqui no canal.
E se tu não está inscrito ainda, te inscreve agora. Eu vou te dar 10 segundos, porque eu já estou voltando por esse artigo aqui. Tá? Estudo sobre lesões no CrossFit, estudo sobre a prevenção de lesão na parte de treinamento de força, aplicada ao esporte, e uma live muito legal falando sobre técnica de execução com o meu amigo João Moura, tá bom? Tá tudo lá no YouTube, procura nas abazinhas e vamos que vamos, tá bom? Olha só, resultados. A amostra, então, como nós falamos, tiveram 1.464 participantes, onde os homens tiveram uma maior chance de se lesionar, 70% mais chance de lesionar homens do que mulheres. Já vamos falar sobre o porquê de tudo isso. O ombro foi a articulação mais comum, com 19%. Em membros inferiores também foram encontrados muitas lesões, em torno de 18% dos casos observados. As lesões agudas é a maioria, né, reportada entre os lesionados, 64%. Aquela lesão que não acontece com o passar do tempo, ela acontece pontualmente. Alguma coisa aconteceu lá e pimba, lesão. Então isso é uma lesão aguda. E as distensões e rupturas musculares e tendíneas foram o tipo mais comum. Então, realmente não é no alinhamento do joelho principal, mas é no esforço muscular, no tendão, que a coisa tende a acontecer com mais frequência, aí, em 6 casos a cada 10 lesões. Vamos lá, então. Esse aqui é o modelo final, né, dos homens. Né? Como eu falei para vocês, os homens tiveram uma taxa maior de lesionados, e aí os pesquisadores dividiram a amostra para ter uma ideia melhor de como era o comportamento em cada um. E olha só que legal. Primeiro, entender que aqui nós temos o odds ratio, que é o risco de lesão. Então, se você tem 2,3, você tem 230% a mais de chance de lesionar. Comparado ao quê? Comparado a um valor de referência. Então, você tem uma referência e você compara a esta referência. Se o número for acima de 1 e for significativo, significa que a chance é maior de lesionar. Se o número for menor do que 1 e significativo, significa que você tem um fator protetor, né? Você não tem a chance de lesionar. Então, neste caso aqui, homens jovens tiveram 2,3 mais chance de lesionar comparado aos homens com mais de 41 anos. Tá? Então, isso é um dado interessante que a gente vai discutir logo mais. A experiência em meses, né? A experiência de estar fazendo exercícios fitness, né? Tanto os intermediários como os avançados apresentaram maiores chances de lesionar. Então, aquele cara do 7º mês até os 2 anos de academia, ele tem também 2,6 chances, 260% mais chance de se cuidar. E aí, gente, eu já vou estar falando das aplicações práticas. Se você ainda não entendeu, logo eu vou falar de novo, mas vou repetir porque eu acho que é aí que o artigo pega. Gente, aquele cara, olha só, né? Aquele cara que o novato, normalmente ele tem uma atenção maior na academia, mas quando tu começa a soltar a mão do cara e ele ainda não está muito maduro, digamos assim, cara, é ali que ele se atrapalha, é ali que ele se machuca, progride meio rápido, se sente seguro muito rápido. Então, muita atenção com esse aluno intermediário, tá bom? Ainda, número de sessões por mês, não houve diferença significativa. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Não houve diferença significativa sobre o número de sessões por mês. E o local onde o exercício era feito, o exercício quando feito em casa, né? E aí a gente entra em algumas modalidades de ginástica em casa, né? E eles têm um efeito protetor. Então, fazer em casa, e aí os autores logo vão falar sobre isso, e aí a gente continua o nosso papo. Ainda, né? Sujeitos que faziam o exercício aeróbico tinham um fator protetor, olha lá, 38% a menos chance de lesão. Legal isso, né? Mostrando uma importância aí do aeróbico. É a primeira vez que eu vejo essa variável entrar aqui, né, nos estudos de lesão, mas é interessante, a gente tem que estudar um pouco mais. Outros tipos de exercício de fitness também teve um efeito protetor, né? Também foi importante. Participação em outros esportes também teve efeito protetor. Aqui ficou um pouco em cima da linha, tinha que ser mais para baixo, mas teve 32%, ou seja, você participar de outro esporte é interessante. E aí, né, horas de trabalho, né? Aqui é horas de trabalho. A análise só das horas de trabalho não mostrou diferença significativa.
Mas quando você, olha que interessante isso aqui, quando você associa o número de sessões, que antes também não deu diferença, com as horas de trabalho, olha que interessante. Sujeitos que têm mais de 13 sessões mensais, vamos botar o quê? 3 por semana? Mais do que 3 sessões semanais e trabalham todo dia mais do que 35 horas de trabalho, eles têm uma chance de se lesionar 6 vezes maior, 617% a mais. Isso mostra uma coisa, o estudo trabalha muito isso, detalha muito isso na discussão, que é o lance da gente considerar não só o que acontece dentro da academia, mas o que acontece fora também. Esse cara que treina muito, esse cara que trabalha muito, ele tem 6 vezes mais chance de se lesionar. Esse dado é muito legal, é muito importante, que a gente conhecendo o perfil do nosso cliente, a gente pode dar uma cuidado um pouco maior. Então, fazendo uma síntese desse perfil aqui dos homens, menos de 40 anos, mais de 7 meses de experiência. O cara que treina ou dentro da academia ou na rua, né? Porque o em casa foi menor. O cara que tem alta frequência de treino associada ao trabalho integral, ele é um perfil, né, de um sujeito que vai se machucar mais, né? É um frequentador que é assíduo na academia e com muita carga total na sua semana. Quando a gente vai para o perfil das mulheres, não houve tantas variáveis que pudessem predizer as lesões. As únicas duas foram, novamente, a idade, 1,5 vezes mais chance para as mulheres mais jovens, e, novamente, os exercícios em casa foram mais protetores, mostrando que o fora de casa e o dentro da academia tiveram uma taxa maior de chance de lesão. Então, resumindo, é basicamente isso, né? Treinar dentro da academia e ter menos de 40 anos aumenta a chance. Outros fatores não fizeram parte desta análise aqui. Bem, antes de nós ir para a prática, que é o que tu quer saber, não esquece, né? Estou com um trabalho legal de consultoria, chegando nas academias, montando cursos específicos aí para a galera, conforme a sua demanda. Entre em contato comigo, vamos agendar uma conversa aí. Eu acho que eu consigo te ajudar, que seja um pouco para organizar a parte de padronização da academia, seja lá como for. Tem alguns vídeos bem legais que te mostram como é que é a minha interpretação das coisas. Tenho certeza que tu vai curtir. Vamos lá? O que nós temos importante para dizer ainda, né? Homens se lesionam mais, né? Mostrando um maior comportamento de risco. Adrenalina, testosterona é o diabo nesses caras, né? Maior intensidade, volume, complexidade do exercício pode contribuir para a maior exposição de risco, né? Quando a gente fala daquele cara intermediário e avançado, a gente está falando disso, né? Ele começa a trabalhar com mais volume e intensidade, ele começa a escolher exercícios mais difíceis, o que faz com que aumente a chance. Ah, professor, mas isso é do jogo. Eu acho que é do jogo, né? A gente sempre tenta buscar um limite, mas quando a gente extrapola esse limite, se machuca, né? Vale a pena ou não vale? É uma conta que a gente tem que fazer, né? Tem pessoas que não querem chegar perto desse limite, outras precisam para conseguir o desempenho. É uma questão de fazer escolhas. Não estou dizendo que não deva fazer isso ou aquilo. Estou dizendo que é uma escolha que tem que ser negociada e conversada com o seu cliente. A interação entre a frequência do treino e o trabalho também entrou como um fator importante na carga global, tanto física como mental. Isso foi um dado muito interessante. O estresse e qualidade de sono já foram associados a risco, daí aqui é uma referência que está na discussão desse artigo aqui, muito interessante, né? Que não é só o exercício por si, não é só técnica, outros fatores entram nessa conta. E nessa perspectiva a gente tem que considerar o que está fora da academia, né? Porque você não consegue fazer uma análise da lesão pensando só o que acontece dentro da academia. Como aplicações práticas, tem para dizer o seguinte, ó. O treino tem que considerar várias demandas, e a questão do trabalho entrou forte nesse estudo aqui. Deve considerar a experiência desse cara, então pega leve, principalmente aquele sujeito intermediário. Você viu que a chance de lesão do intermediário é maior, o avançado também é maior comparado ao iniciante. Pode ser que tenha alguma coisa relacionada a um pouco mais de atenção de nós profissionais na hora do atendimento. Ainda, programas de prevenção, tem que falar de educação, comportamento de risco. E a avaliação inicial, né? É importante que a gente considere idade, rotina do que faz, o histórico da prática. Tudo isso entra nessa conta para você ter uma ideia melhor do perfil do sujeito. Tá bom? Então, voltando aqui para a minha telinha contigo, artiguinho legal, bacana, com muita aplicação prática. Espero que tu goste. Compartilha com o teu parceiro aí, com a tua academia, manda para os teus professores aí, manda para os teus colegas
e ajuda a fazer o canal ficar mais forte. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.